Certo, pessoal. Agora a gente vai para a nossa segunda parte da revisão. O assunto desse vídeo é competência. E a gente já dá início aqui. E que é... O Código de Processo Civil determina, em seu artigo 42, que, abre aspas, as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvando as partes o direito de instituir juiz arbitral na forma da lei. Fecha aspas. A receita deste tema, em consonância com o texto legal mencionado, analise as afirmativas abaixo. Item 1. É irrelevante para a determinação da competência a modificação de direito que altere a competência absoluta ocorrida após o registro ou distribuição da petição inicial. Gente, isso daqui está incorreto. Por quê? Eu vou pegar aqui o artigo 43. Se vocês quiserem, é bom até que vocês tenham em um CPC aberto do lado ou com o celular do lado, para vocês verem. Aqui, ó, artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo relevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Só que tem outra parte aqui, que é salvo quando suprirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, que é o caso que a gente tem aqui, então isso está incorreto. O item 2. Tramitando perante vara civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ação de acidente de trabalho em que é parte o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, serão os autos remetidos ao juízo federal competente. E isso aqui está incorreto. Por quê? Artigo 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações, aí a gente tem aqui, inciso 1º, de recuperação judicial, de falência, insolvência civil e acidente de trabalho. Ou seja, esse item 2 também está errado. Aí nós temos o item 3. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Aí, gente, isso aqui está correto. Artigo 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou de seu assistente. Letra de lei está corretíssimo. Aí aqui a gente tem quarto item. É competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Aí nós temos artigo 53, inciso 3º, não, inciso 3º não, é o inciso 5º, perdão. Aí aqui o artigo 53. É competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, incluindo aeronaves. Então, esse aqui também está correto. Aí aqui, assinale a alternativa correta. Nós temos os itens 3 e 4, e aí é o item E. Questão 21. Gini promove a ação baseada em direito real imobiliário em face de Pou, sendo que o bem imóvel é situado na comarca X e o réu é domiciliado na comarca T. Nesse caso, é correto afirmar que, inclusive, eu quero que vocês tenham atenção especial aqui, ó, direito real imobiliário. Mantenham-se atentos a isso. Item A. A competência relacionada à ação possessória imobiliária tem natureza relativa. Item B. Será competente o foro de situação da coisa recaindo em litígio sobre direito de propriedade. Item C. O autor pode optar pelo foro do domicílio do réu caso o litígio diga respeito à anunciação de obra nova. Item D. Havendo foro de eleição e o litígio estiver relacionado à servidão, o foro de domicílio do réu poderá ser opção. Gente, nós temos aqui o artigo 47, que diz: para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Aí nós temos o parágrafo 1º. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu
ou pelo foro de eleição, se o litígio não recai sobre o direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obra nova. Então, naquele caso desse item aqui, ia ser justamente o contrário. Isso é justamente o contrário. Ele não poderia optar pelo foro de domicílio do réu. E aí nós temos o parágrafo 2º que diz: a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Enfim, o item correto aqui é o item B. Questão 22. É competente para as causas relativas ao cumprimento da obrigação, item A sede do réu, item B, o local do fato, item C, o domicílio do autor, item D, o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, item E, o local da origem da obrigação. Gente, aqui a gente tem, de novo, o artigo 53, que diz, artigo 53, é competente o foro, aí nós vamos para o inciso 3º, do lugar, e aí a linha D, onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Ou seja, se fosse se fosse, por exemplo, uma, uma, uma ação em que a obrigação tem que ser satisfeita, mas que não seja relativa ao seu cumprimento, por exemplo, eu tinha um contrato com você, você tinha uma obrigação comigo de cumprir de prestar um serviço. Você não cumpriu o serviço, eu achei outra pessoa para cumprir com o que eu precisava. Só que eu fui prejudicada, então então eu quero, por exemplo, o pagamento de uma multa, uma indenização, talvez. Aí poderia ser o caso onde não seria no lugar onde deveria ser satisfeita a obrigação. Aí na questão 23, nós temos, na hipótese de ausência de competência do juiz em razão da matéria, o juiz deprecado deverá cumprir a carta precatória e depois remetê-la ao juiz competente. Gente, isso aqui está errado por uma questão, só por um termo mesmo, viu? A gente tem o artigo 267, que ele diz, só um instantinho que tem aqui. No parágrafo único do artigo 267. O juiz recusará o cumprimento da carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando a carta não estiver revestida dos requisitos legais, faltar ao juiz competente em razão da matéria ou da hierarquia, e o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade. Aí nós temos aqui no parágrafo único. No caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá, não é deverá, é poderá, remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente. Questão 24. De acordo com o Código de Processo Civil, a competência em razão do valor é, item A, relativa, tal como a competência em razão da pessoa, podendo ser modificada por convenção das partes. B, relativa, tal como a competência em razão da função, não podendo ser modificada por convenção das partes. C, absoluta, tal como a competência em razão da pessoa, não podendo ser modificada por convenção das partes. D, absoluta, tal como a competência em razão da matéria, podendo ser modificada por convenção das partes. E, relativa, tal como a competência em razão do território, podendo ser modificada por convenção das partes. Gente, vamos aqui, o artigo é o só um instantinho. O artigo, nós temos artigos, na verdade, 62 e 63. Mas eu já adiantando que a gente já tinha trabalhado sobre esse assunto, que é o quê? A competência em razão do valor, ela é relativa. Então, a gente já corta essas aqui. Ai, perdão, troquei as peças. Ela é relativa. E a territorial também é relativa. Então, a gente tem aqui, corta essas aqui. Meu Deus, eu tô colocando as coisas todas erradas.
A gente tem todos esses itens aqui, ó. Eles estão incorretos. Aí a gente tem aqui. E tem relativo tal como a competência em razão do território, podendo ser modificada por convenção das partes. Aqui aí já são os artigos 62 e 63, eu leio aqui. 62. A competência determinada em razão de matéria da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. E o artigo 63 diz: as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Continuando. E aqui é a questão 25. Analisa o texto abaixo. O foro competente para apreciar demanda cujo objetivo é a desconstituição de hipoteca incidente sobre bem imóvel. Atenção aqui. É de competência tananã, sendo proposto tananã. Aí aqui. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. Vamos voltar aqui para o item que trata de direitos sobre imóveis. Gente, artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Aí o que nós temos no parágrafo 1º, o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição do litígio, se o litígio não recai sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obra nova. E o parágrafo 2º diz: a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa cujo juízo tem competência absoluta. Nesses casos aqui, é a desconstituição de hipoteca incidente sobre bem imóvel. E embora isso não esteja no CPC, a gente tem que procurar no CC. Inclusive, procurem aí, vamos procurar aqui juntos, que é o artigo referente aos direitos reais. Aí nós temos aqui, no Código Civil, artigo 1225, que diz: são direitos reais. Item, inciso 1º, a propriedade, item 2, a superfície, item 3, as servidões, item 4, o usufruto, item 5, o uso, item 6, a habitação, item 7, item não, inciso 7º, o direito do promitente comprador do imóvel, inciso 8, o penhor, inciso 9, a hipoteca, inciso 10, a anticrese, e inciso 11, a concessão do uso especial para fins de moradia, inciso 12, a concessão do direito real de uso, inciso 13, a laje, inciso 14, os direitos oriundos da emissão provisória da posse, quando concedida à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou às suas entidades delegadas e a respectiva cessão e promessa de cessão. Aí o que é que nós temos aqui? É uma desconstituição de hipoteca incidente sobre bem imóvel. Como a gente viu, é uma questão relativa à hipoteca, e a hipoteca é um direito real. E voltando aqui, o artigo 47 diz: para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Então, a gente já tem aqui, ó, no foro de eleição, foro do local do imóvel, domicílio do autor, situação do bem e domicílio do réu. Aí a gente já corta aqui todas essas. E porque nesse ponto também em razão do local. Porque embora a gente tenha aquele artigo que diga que tem alguns casos em que é sim, de fato, absoluta, e que não é o caso de absoluta, mas a gente vai para esse aqui. Questão 26. Acerca das regras de competência previstas na Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que institui o Código de Processo Civil, analise as seguintes alternativas. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Vamos buscar aqui da questão da incompetência.
Aí aqui, artigo 64, parágrafo 1º. A incompetência, perdão, aqui só. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Perfeito, correto. Letra de lei. Item 2. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Aí a gente tem aqui. Do mesmo artigo, a gente tem o parágrafo 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Gente, corretíssimo. De novo, letra de lei. Aí temos o terceiro item. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Aí aqui nós temos o artigo 64. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Aí aqui, pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Isso aqui está correto porque tem situações em que o Ministério Público vai atuar, então, que sendo como... Pera, só um instante. Nas causas em que atuamos. Aí nós temos... Não, perdão, me confundi. Aí nós temos, como item correto, o item C. Questão 27. Após ser demitido de um órgão federal, Afonso ajuizou a ação contra a União, pelo procedimento comum, pedindo a sua reintegração à administração pública. Inclusive, só vamos deixar aqui. Ajuizou a ação contra a União. Ou seja, que a União, ela é a parte ré. Pelo procedimento comum, pedindo sua reintegração à administração pública sob o argumento de que o ato de sua demissão havia sido nulo. Seu processo foi distribuído a uma vara federal comum. Posteriormente, Afonso ajuizou nova demanda, em sede de juizado especial federal, buscando a condenação da União no valor de R$ 20.000. De novo, a União como parte ré. A título de danos morais, em razão dos mesmos fatos que deram ensejo à sua demissão. Nessa situação hipotética, os dois processos, item A, deverão ser reunidos na vara federal comum para que se evitem decisões contraditórias, ainda que não haja conexão pela causa de pedir. Item B. Poderão ser reunidos apenas no juiz, se o juiz de vara federal entender que a reunião não comprometerá a razoável duração do primeiro processo. Item C. Não deverão ser reunidos e o processo distribuído ao juizado especial federal deverá ser extinto sem resolução do mérito. Item D. Não poderão ser reunidos para julgamento conjunto, e por esse motivo não haverá modificação de competência. E o item E. Deverão ser reunidos em razão da conexão pela causa de pedir, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Gente, nós temos aqui. O processo foi distribuído. Aqui não tem nenhum momento em que já houve sentença, tá? Dizendo assim, foi distribuído a uma vara federal comum. Não tem nada falando sobre sentença já. E ajuizou nova demanda e segue buscando a título de danos morais em razão dos mesmos fatos em que deram ensejo à sua demissão. Ou seja, tem a mesma causa de pedir. O que a gente tem aqui é uma situação de modificação de competência. Aí, só que a gente tem aqui o quê? Nós não temos uma continência. A gente. Não, pera. Nós não temos conexão. A gente tem uma continência. Por quê? Artigo 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir. Ou seja, as partes são as mesmas, a causa de pedir também, só que, nesse caso, o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Ou seja, seria um caso de continência. Aí aqui não é
O item A diz aqui, serão reunidos na vara federal comum para que se evite decisões contraditórias, ainda que não haja conexão pela causa de pedir. Isso está incorreto porque tem conexão, ainda tem, porque não é, não é um caso de conexão, é um caso de continência. Aí o item B, poderão ser reunidas apenas se o juiz da vara federal entender que a reunião não comprometerá a razoável duração do primeiro processo. E aí o item C, não deverão ser reunidos e o processo distribuído ao juízo especial federal deverá ser extinto sem resolução de mérito. E o item D, não poderão ser reunidos para o julgamento conjunto e, por esse motivo, não haverá modificação de competência. E a gente tem aqui, deverão ser reunidos em razão de conexão pela causa de pedir, salvo se um deles já tivesse sido sentenciado. Nós temos aqui nesse caso a não, peraí, eu acho que eu tive confundido um pouco aqui. Porque eles têm. Não é caso de conexão, é caso de conexão. Porque ele foi demitido, ele pediu a reintegração. Ele pediu reintegração aqui. Aqui ele pediu a reintegração. Ele provavelmente, não, em algum momento, ele ficou sabendo que ele não ia conseguir essa reintegração. E isso daqui, não, a condenação do valor, pelo valor, é da. Então, um caso de continência, um caso de conexão, na verdade. Mas aí que ainda está errado. Aqui a gente tem a conexão pela causa de pedir, é o que tá correto. Inclusive, é o que tem, a gente tem no, no parágrafo 1º da 55, do artigo 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Aí os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já tivesse sido sentenciado. Aqui houve uma pequena confusão da minha parte. Mas, assim, perdão. Aí, questão 28. Segundo o que estabelece o Código de Processo Civil, é competente o foro. Item A, de domicílio do réu apenas para a ação de reparação de dano sofrido em razão de acidente de veículos. Item B. Eu vou ler cada artigo aqui, cada item e os artigos aqui com vocês. Aí, esse primeiro já tá errado. Por quê? Em situação de dano sofrido em razão de delito, acidente de veículo, inclusive aeronave, a gente tem no inciso 5º do artigo 53, e aí pode ser domicílio do autor ou do local do fato. Então, tá errado. Inclusive, vocês sempre se mantenham atentos a termos assim, apenas, sempre, nunca, somente. É sempre casquinha de banana, a gente tem assim. Aí tem B. De situação de qualquer um dos bens imóveis deixados pelo autor da herança, se este não possuía domicílio certo. Vamos ver aqui do artigo 48. O foro de domicílio do autor da herança, e eu quero só ressaltar um ponto, que é, autor da herança é o falecido que deixou bens no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação da partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Aí nós temos aqui, parágrafo único. Se o autor da herança não possuir domicílio certo, é competente. E tem o inciso primeiro, o foro de situação dos bens imóveis, havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes, e o inciso terceiro, não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Só que, esse daqui, é o item 4. Aí o item C, do local do fato para ação de divórcio, separação e anulação de casamento, isso é incorreto, porque a gente tem aqui, ó, artigo 53, inciso 1º, para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, a gente tem
4 alíneas, tá? A primeira, a linha A, de domicílio do guardião de filho incapaz, e a linha B, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, e a linha C, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal, e a linha D, se o domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da lei Maria da Penha. Ou seja, está completamente incorreto, não chega nem a ser um caso não chega nem a ser um dos casos das alíneas que a gente tem. O item D, do Distrito Federal para as causas em que seja autora a União. Aí a gente volta bem para o início dos artigos sobre a competência. Aí nós temos aqui o artigo. Na verdade, não era no começo, não. Aqui nós temos 2 artigos que eu vou ler aqui para vocês. Artigo 51. Competente for o domicílio do réu para as causas em que seja autora a União, mas aqui não é um caso de. Autora a União. E aqui, domicílio do réu. Se a união for demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor no dia de ocorrência do fato ou que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Só que aqui, como a autora é a União, aí, no caso de demandante e demandado, gente, é a situação em que o demandante é o autor, o demandado é o réu. Então, está incorreto. Porque seria isso em casos em seria o Distrito Federal para causas em que fosse ré a União. Então, está incorreto. Aí nós temos o item E. De domicílio do seu representante ou assistente nos casos em que o ausente for réu. Vamos ver aqui. A gente tem o artigo 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para arrecadação, inventário, partilha e cumprimento de disposições testamentárias. Ou seja, incorreto. Aí nós vamos aqui para a nossa última questão sobre competência, e aí já teremos as questões sobre ação. Questão 29. João, com 80 anos de idade, nascido em São Paulo, SP, circense sem domicílio certo, foi encontrado morto no município de Fortaleza, Ceará, em 15 de outubro de 2021. João deixou apenas bens imóveis. Atenção aqui, bens imóveis. 3 situados na cidade de Brasília, no Distrito Federal, e 1 na cidade de Salvador, Bahia. Em razão do óbito, a única filha de João, domiciliada em Acaraju, que fica em Sergipe, se eu não me engano, procedeu à abertura do inventário. De novo, sem domicílio certo. Aí a gente já falou aqui no artigo o artigo 48. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário. Só que, de novo, o autor da herança, que é o seu João, ele não tinha domicílio certo. Então, a gente vai para o parágrafo único. Se o autor da herança não possuir domicílio certo, é competente o foro de situação dos bens imóveis e, havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes. Então, a gente vai ter, pode ser Brasília ou Salvador. E aqui a gente tem no item E, do município de Salvador, Brasília, ou no Salvador, Bahia, ou do de Brasília, que é o Distrito Federal, indistintamente, pois nesses locais se situam os bens imóveis do autor da herança, que é o falecido que deixou bens. Então, está correto. E agora, e aí terminamos essa parte da nossa revisão, e agora só falta a ação para a gente. E vou dar fim a essa gravação.